Olá, pessoal. Hoje nós iniciamos a aula 10, né? A gente vai fazer uma rápida análise sobre algumas questões, é, como o que é ciência, o que é pesquisa, o que é conhecimento, para podermos entrarmos especificamente no tema de hoje, né? No tema dessa aula, que é as abordagens, os métodos, as metodologias e técnicas de pesquisa. Mas principalmente os métodos, as metodologias e as técnicas de pesquisa, né? Então, nessa aula de hoje, né, como eu falei anteriormente, que é a aula 10, a gente vai tratar dessas questões. E ao tratar dessas questões, a gente precisa lembrar do que é ciência, né? A gente já sabe nessa altura que ciência é a prática que desenvolve o raciocínio lógico, é a capacidade de criar, de analisar, é a capacidade de olhar para algo corriqueiro com um olhar científico, né? É a capacidade de fazer juízo da realidade, não é? E agir sobre essa realidade de modo a transformá-la. Além disso, é preciso a gente lembrar também, né, que a ciência ou as ciências é um modo de entender o mundo, né? E nesse modo de entender o mundo, a gente vai criando mecanismos, dispositivos, técnicas para compreender esse objeto, esse fenômeno que a gente quer estudar. E aí, a gente lembra, não é, que a palavra ciência, não é, que já significa conhecimento, não é, e que a ciência é um conhecimento que passa por uma operação de uma validação de verdade, não é? E para chegar a esse conhecimento e essa validação de verdade, a gente precisa de um método, né? Tem um estudioso que diz que a ciência, que a história da ciência é a história dos métodos, né? Então, nessa aula de hoje, que a gente vai tratar da abordagem dos métodos e da metodologia, como também das técnicas que utilizamos para produzir o conhecimento, para produzir pesquisa, a gente precisa lembrar o que é ciência, né? A gente precisa lembrar que essa ciência, ela é produzida, não é, através de um método científico. Nós já vimos que justamente o que difere o conhecimento científico do conhecimento cotidiano, do conhecimento popular, é o método, né? O conhecimento científico, ele tem um método, ele tem um caminho. Você sabe explicar qual o caminho que foi utilizado. E aí, se a gente parar para analisar e focar na ideia de método, a gente vai lembrar e que o método, não é? Desde os gregos, a ideia de método é caminho, né? Quando eu falo em método, eu penso em caminho. Então, nessa perspectiva, a gente chega ao objetivo dessa aula, né, que é justamente o de analisar e comparar algumas abordagens, alguns métodos, assim como também, né, as metodologias e as técnicas de pesquisa, porque a gente vai compreender e que nem todo dispositivo, nem toda técnica, ela pode ser utilizada em determinado método, né? Cada método tem técnicas específicas, eu vou chamar aqui técnica, como o material que vocês utilizam chama técnica, tem uma técnica específica para ser utilizada naquele método. E outra, a gente não define o método a priori, certo? A gente pode até fazer um esboço. Tem um livro chamado Método e Contramétodo, organizado por Regina Leite Garcia, e que ela diz que o método é uma grande preparação, né? Porque você pensa, mas não necessariamente vai ser o que você vai utilizar quando você vai a campo, né? Então, quando a gente vai pensando nessas questões, a gente chega
na pergunta que está nos inquietando desde a primeira aula, que é o que é pesquisa, né? E aí, para essa discussão do que é pesquisa, eu vou utilizar, né, Antônio Carlos Gil, neste livrozinho que vocês têm, né, no ambiente virtual, que é como elaborar projetos de pesquisa. Então, como eu já falei que a ciência, ela é um conhecimento, não é? Produzido através de um método científico, né? Que é um conhecimento capaz de mudar a realidade, de intervir na realidade, a gente se pergunta, então, o que é pesquisa, né? E aí o conceito de pesquisa, trazido por Antônio Gil, vai justamente dialogar com o conceito de ciência, que ele vai dizer que é um procedimento racional e sistemático, não é? Que tem como objetivo o quê? Resposta para uma determinada situação. Em outras aulas nós já conversamos, nós já sabemos que não existe pesquisa sem uma pergunta. Toda pesquisa, ela parte de uma pergunta e ela busca dar resposta para determinadas questões. Não necessariamente uma resposta definitiva. Não necessariamente resolver a questão, não é? Proposta. Se vocês pegarem autores e autoras mais antigas, vai dizer que a pesquisa ela é feita para resolver uma questão, né? E aí, esse resolver a questão, em uma ideia que é uma resposta definitiva. A gente já sabe que a ciência moderna, ela não trabalha com a ideia de resposta definitiva, né? Ela trabalha com a ideia de possíveis respostas. Então, a pesquisa, ela vai buscar respostas para uma determinada questão, para um determinado problema que é proposto, né? Sobre aquilo que a gente não tem informação suficiente, né? Ou que as informações ainda não estão disponíveis ou estão em desordens. E para isso, né, para desenvolver uma pesquisa, como eu disse anteriormente, eu vou precisar, não é, desenvolver mediante uma produção de conhecimento, a partir dos conhecimentos que estão disponíveis, né? Utilizando técnicas, métodos e técnicas para produzir esse conhecimento. Porque a partir da questão formulada, da questão da pesquisa, eu vou buscar meios de encontrar possível resposta para essa pergunta, né? Por isso que os autores os autores e as autoras da área de metodologia da pesquisa vai nos dizer e que pesquisa é um conjunto que é um conjunto composto por investigações e operações que é feito principalmente através de um trabalho intelectual, não é? Intelectual, que pode ser um trabalho intelectual ou prático, como nós já vimos na aula anterior. 2 motivos levam a você fazer pesquisa: a vontade intelectual ou a vontade prática. E uma vontade dialoga com a outra. Então, Carlos Gil vai nos dizer justamente isso, não é? Vai nos dizer mais uma vez e que a pesquisa é essa operação de um trabalho intelectual e um trabalho prático que tem como objetivo a descoberta e a produção de novos conhecimentos, né? A partir dessa descoberta, dessa produção, dessa invenção de novos conhecimentos ou de novas técnicas, não é? Eu vou intervir nessa realidade. E aí, quando a gente vai pensando mais um pouco, ao pensar em pesquisa, a gente pensa em metodologia. Ao pensar em metodologia, a gente pensa em método. Ao pensar em método, a gente pensa em técnicas, né? Então, existe uma relação entre ciência e conhecimento, né? Nós já sabemos que é através da ciência que a gente produz um conhecimento, que todo saber é um conhecimento, mas nem todo conhecimento é um saber, mas nem todo saber é um conhecimento, né? Nós sabemos que a ciência ela é produzida através da pesquisa e que a pesquisa gera o conhecimento, né?
que o método é tomado como um caminho, porque isso é compreendido desde os gregos, né? O método é um caminho, tanto que se a gente for na epistemologia da palavra método, a gente vai ver que a origem é grega, que quer dizer caminho, não é? E que, ao gerar esse conhecimento, não é? Ao definir esse caminho e gerar esse conhecimento, eu produzo um conhecimento que é um conhecimento científico, não é um conhecimento que é operado através do raciocínio e que através das técnicas que eu utilizo, eu vou constituir um novo campo de pesquisa ou eu vou produzir novos conhecimentos ou contribuir para um campo que aí já está. E aí a gente pensar em metodologia, a gente precisa lembrar que a metodologia é uma explicação minuciosa, detalhada, rigorosa, exata da ação, do caminho que eu vou trilhar, né? Eu preciso dizer como é que eu vou trilhar esse caminho, o que é que eu vou, qual é a perspectiva teórica que eu vou utilizar para esse caminho. Como, por exemplo, eu vou trabalhar com pesquisa autobiográfica. Então, eu vou explicar detalhadamente, minuciosamente e rigorosamente, não é? E essa ideia de rigor, ela é flexível. Como é que eu vou utilizar o método autobiográfico, que ele pode ser método, pode ser abordagem, como é que eu vou utilizar o método autobiográfico na metodologia da pesquisa que eu estou pretendendo? Então, o que é que eu faço na metodologia? Na metodologia, eu explico o tipo de pesquisa que eu vou utilizar. Pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, não é? Vou dizer qual o instrumento, a técnica que eu vou utilizar, se é questionário, se é entrevista, se é conversa, se é grupo focal, né? Qual o tempo previsto que eu vou levar para realizar esta pesquisa, o que eu levei para realizar, se já for uma pesquisa concluída, né? Como é que esse trabalho foi organizado e como é que eu vou fazer para tabular os dados que eu produzi no decorrer da pesquisa. Ou seja, resumindo, a metodologia é tudo aquilo que se utiliza no trabalho de pesquisa. Mas ao pensar em metodologia, eu posso dizer, tomando um empréstimo, não é? De Cecília Minalho, nesse livro Pesquisa Social, que a metodologia é caminho do pensamento, é prática exercida na abordagem da realidade. Observe como os autores e as autoras que eu usei até agora tá falando o tempo inteiro em realidade, porque você pesquisa com o intuito de intervir na realidade, né? Por isso que a própria autora vai nos dizer que a metodologia é o estudo do método. A metodologia seria a especificidade do discurso metodológico, que é igual a tratado de como fazer. Mas eu pensar de como fazer, não é este caminho, como é que eu vou tirar esse caminho, como é que eu vou abordar esse caminho, eu preciso perguntar, mas o que é método? Porque eu falei agora o que é metodologia. Mas o que é método? Né? Eu já falei aqui, não é? Que o método é o caminho, né? E aí, neste livro, Métodos de Ensino para a Aprendizagem, a Dinamização das Aulas, Mary Rangel vai dizer que o método é sempre uma interpretação da realidade. E essa prática, ela não deve se tornar uma rotina. Por isso pode levar à perda de seu valor criativo. Por que você não pode deixar a interpretação da realidade se tornar uma rotina? Porque quando você começa a olhar para as coisas sem interpelar, sem interrogar, você acaba não vendo. E aí você vai acabar perdendo o seu valor criativo. E aí a autora vai nos lembrar que a realidade científica,
ela é um processo em constante evolução. E que o método não se define nem antes e nem fora do contexto de trabalho científico. O que é que ela quer nos dizer? Ela quer nos dizer que eu não posso definir um método a priori. Eu decidi pesquisar narrativa de mulheres negras, né? Eu sei que eu vou trabalhar com pesquisa autobiográfica. E que ele já está aí me direcionando a um método autobiográfico. Mas ao conversar com essas mulheres, pode ser que eu seja direcionado a histórias de vida. E não necessariamente ao método autobiográfico. Pode até ser um método de perspectiva autobiográfica. Né? Então, quando eu defino um método antes, fora do contexto da pesquisa, eu corro o risco de cometer equívocos. Por isso que é interessante eu definir durante o processo e não antes ou fora do processo. E aí, ao pensar em método, eu penso, não é, que é desenvolver as próprias teorias à medida que essas circunstâncias da pesquisa vai exigindo, né? E aí, Minnário vai nos dizer, baseado em Lênio, não é, que o método é a alma da teoria. Porque se eu não tenho um método, eu não sei explicar como é que eu cheguei a essa teoria. Por isso a importância do método na pesquisa. Uma coisa que vocês irão ouvir muito no decorrer do tempo, quando vocês estiverem escrevendo o trabalho de conclusão de curso, é a orientadora ou o orientador dizer, defina um método, trabalhe mais um método, não é? Exemplifique, traga exemplos, né? E aí a gente precisa lembrar e que o método é o caminho. Se o método é o caminho, não é? Eu tenho que fazer ao caminhar. Eu posso até traçar algumas questões antes, mas eu vou precisar, não é? Caminhar para poder definir realmente o método que eu vou usar. E aí, quando eu vou pensando em método e vou pensando em pesquisa, é preciso a gente lembrar que a gente faz pesquisa para gerar novos conhecimentos, né? A gente faz pesquisa para sistematizar um conhecimento, uma realidade que não está sistematizada. E que nenhuma pesquisa é verdade absoluta, porque a pesquisa, ela tem um contexto, não é? A pesquisa, ela tem um contexto que é um contexto social e político, né? E que o método, como um conjunto de regras, entre aspas, né, é o que possibilita desenvolver a pesquisa, né? Então, quando a gente pensa no método, a gente pensa e que o método seria um caminho para chegar a determinado objetivo, né? Como é que eu disse qual é a metodologia que eu vou utilizar, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou traçar esse caminho metodológico? Eu vou dizer qual é a técnica que eu vou utilizar para traçar esse caminho. Então, a gente precisa lembrar que só o ramo das ciências que utilizam o método, né? Porque não necessariamente todos esses ramos vão utilizar um método, né? Mas quando a gente vai produzir ciência, a gente precisa utilizar um método, porque a gente só produz ciência através de um método de pesquisa. E aí, quando a gente fala de método, a gente pensa em métodos científicos. Eu trago aqui alguns métodos, dividindo em dois grupos gerais, embora exista controvérsias, né? A depender do autor e da autora que vocês utilizarem, vocês vão encontrar controvérsias de alguma dessas questões que, ora é considerado método, ora é considerado abordagem, ora é considerada técnica. Certo? Mas aqui eu estou partindo do livro de Antônio Carlos Gil, não é? Que é esse livrozinho, que vale a pena a gente voltar no segundo slide, não é? Que é o livro
como elaborar projeto de pesquisa, que a gente está utilizando junto com outros autores e autoras para tratar dessa aula de hoje, né? Então, quando ele divide os métodos em dois grandes grupos, eu organizo, a partir da ideia dele, em os métodos que eu denomino como método 1 e método 2. Não necessariamente para hierarquizar, mas para poder tornar uma forma didática de trabalhar essa questão. Então, no 1, eu tenho os métodos de abordagem que proporcionam as bases lógicas da investigação científica, né? E no 2, eu tenho os métodos de procedimento que esclarecem acerca dos procedimentos técnicos a serem empregados. Então, no 1 eu vou ter o método indutivo, o método dedutivo, o método hipotético-dedutivo, o método dialético e o método fenomenológico. Isso se tratando dos métodos que possibilitam, não é, proporciona a abordagem lógica da investigação científica. Quando eu vou para os métodos que proporciona ou esclarece acerca dos procedimentos técnicos a serem empregados, eu tenho o método histórico, o método comparativo, o método estatístico e o método de estudo de caso. E temos outros, o método de experimentação e outros métodos. E volto a dizer, há controvérsias na classificação desses métodos. Quando vocês se aprofundarem no material indicado como leitura complementar e como leitura base e como leitura complementar, vocês irão ver que os autores e autoras vão discutindo isso. Mas nós falamos até agora que para fazer o caminho, eu preciso de uma técnica. E aí eu preciso pensar a técnica como um procedimento operacional, que serve de mediação. Como, por exemplo, qual é a técnica que eu estou utilizando para fazer essa aula? Né? A gente pode dizer que é a técnica online, a gente pode dizer que o instrumento é o computador, não é? É o microfone. Então, a técnica são esses procedimentos que contribuem para a operacionalização da pesquisa, né? E ela pode ser utilizada de diferentes técnicas, a depender das metodologias, em qual epistemologia essas metodologias estão fundadas, né? A partir da perspectiva metodológica, eu vou ser direcionado a uma técnica. E por isso que as técnicas elas têm que ser compatíveis com a metodologia. Por exemplo, eu não posso trabalhar com pesquisa autobiográfica e utilizar um questionário. Se eu fizer isso, eu estou cometendo o que a gente costuma chamar de choque epistemológico. Por quê? A pesquisa autobiográfica, ela é uma narrativa. Ela é uma narrativa de si, né? E não tem como eu fazer uma narrativa de mim através de um questionário. Eu posso até fazer, mas eu faço de modo muito raso. Então, não é aconselhável. É proibido, professor? Não, não é proibido. Mas não é aconselhável por causa da epistemologia que existe por trás da ideia de pesquisa autobiográfica, né? Então, o método, ele precisa casar com a técnica. E o que vai dizer se dialoga ou não é a perspectiva epistemológica do método. A partir da perspectiva epistemológica do método, eu percebo se há ou não coerência para trabalhar com determinadas técnicas, né? Então, além disso, a escolha da técnica, ela depende do objetivo da pesquisa, como também ela pode depender dos recursos financeiros e da equipe, como do campo. Por exemplo, eu desenvolvi minha pesquisa de doutorado, eu fiz doutorado no Rio. E minha pesquisa era com professoras que fizeram a formação no interior da Bahia, né? Eu não tinha como ir toda semana
para o interior da Bahia para conversar com essas professoras. A minha técnica de pesquisa, não é que eu não trato como técnico, eu trato como dispositivo, foi conversa. Eu utilizei conversas como uma técnica de pesquisa, como um dispositivo de pesquisa. Então, quando eu digo e que a técnica ela está condicionada para além do método da epistemologia também a recursos financeiros, porque eu pensei, como é que eu vou conversar com essas professoras? Eu não posso ir à Bahia uma vez no mês para conversar com elas. Foi quando a gente chegou à conclusão que eu podia fazer conversas com ela via Google Meet. Então, minhas conversas com as professoras foram realizadas via Google Meet, porque foi no período da pandemia, que a gente estava em possibilidade do contato presencial. Então, por isso que o recurso financeiro também contribui para o interferimento de que técnica eu vou utilizar, né? E aí, Severino Gomes vai nos dizer, né? Severino vai nos dizer que existem N diferentes técnicas para ser utilizadas em pesquisas. E aí ele traz a documentação, que é uma técnica muito voltada para quem trabalha com questões históricas. Ele traz entrevistas, que pode ser uma entrevista diretiva, não diretiva, e pode ser uma entrevista narrativa, onde você lança o tema e a pessoa fala abertamente, né? Quem trabalha um pouco com entrevista narrativa é o programa Roda Viva, né? Porque lança um eixo e a partir do eixo o convidado ou a convidada fala sobre, embora tenha um pouquinho também de entrevista diretiva. História de vida, né? Observação, que ela pode ser observação direta, observação indireta. A observação direta, quando você ou melhor, vamos usar o que o próprio autor utiliza, que é a observação participante, quando você participa, né? E tem a observação quando você sente e observa. Temos o questionário, né? E tradicionalmente se organiza como questionário semi-estruturado ou estruturado, que foi uma ideia de Marli André no livro, em um livrozinho que ela tem, mas depois ela disse que todo questionário é semi-estruturado, portanto não há necessidade de dizer. Temos outras técnicas como grupo focal, né? Temos outras como conversa, como eu já disse anteriormente que eu utilizei na minha tese, conversa como uma técnica de pesquisa. Temos outras técnicas que a gente pode estar utilizando a partir do método de epistemologia que fundamenta o meu método, né? E aí, por isso, quando a gente pensa em metodologia, em método e em técnica, Rangel vai nos dizer, no livro já utilizado anteriormente, que o método é o caminho e a técnica é como fazer. Ou seja, como percorrer esse caminho. Então, eu decidi que o método é autobiográfico. Como é que eu vou percorrer o caminho do método? Eu vou percorrer com a técnica da conversa. Eu vou conversar com as pessoas para saber o que, é que elas pensam sobre determinado assunto. E vou conversar livremente. Por isso que ele é como percorrer. Eu estou percorrendo o método, o caminho, através da conversa. Não é? Portanto, a gente pode dizer que método científico é o caminho que adotamos para alcançar determinado fim. Né? Eu quero entender como é que as professoras negras do município de Dianópolis se sentem na docência. Eu já escolhi o caminho, né? Então, eu adotei qual é, o que é que eu quero alcançar. Eu quero saber como é que essas professoras se sentem. Elas vão falar comigo. Então, eu escolhi um método. Eu escolhi um caminho para alcançar o meu objetivo final, que é saber como ela se sente para, a partir daí, escrever um trabalho científico. Né? Então, sem método científico, não se faz ciência. Por isso que vários autores e autoras afirmam que o método, que a história da ciência é a história dos métodos.
né? Mas ao falar sobre tudo isso, sobre metodologia, sobre método, né? Sobre técnica, e aqui, como a gente sempre diz, é uma aula introdutória, e aí a gente indica o material, indica outras aulas para que vocês se aprofundem, é preciso também a gente pensar que, através desse método, é uma forma que eu tenho, não é, de chegar a um determinado lugar, de chegar a um determinado ponto que eu quero chegar, não é? Então, se eu penso que o método é um caminho, eu preciso pensar como percorrer esse caminho, não é? Porque, inevitavelmente, eu vou ter que dizer como eu percorri esse caminho. Então, ao pensar na metodologia, ao pensar na pesquisa, eu penso em metodologia, eu penso em método e eu penso em técnica. Porque não é possível pensar pesquisa científica se eu não penso em método. Né? Porque é através do método que é possível produzir o conhecimento. É através da técnica que é possível dizer como eu cheguei a esse conhecimento. É através desse conjunto de questões de método, de metodologia, de método e de técnica, que é possível validar um certo conhecimento, uma certa produção de conhecimento naquela área. Só que também a gente precisa, não pode perder de vista, e que, não é, a ciência não é infalível. Vamos lembrar que a ciência é possível de erro e possível de discussão, né? Então, quando eu vou pensando na pesquisa, eu também vou pensando que eu vou produzir resultados que são resultados provisórios, não são resultados definitivos. Porque o que foi que nós vimos aqui? Né? Nós vimos que a pesquisa ela é utilizada justamente para gerar novos conhecimentos sobre nós mesmos ou sobre o lugar onde a gente vive. Né? E que através desse conhecimento a gente produz uma sistematização. E que toda pesquisa ela nasce de um questionamento. E que a pesquisa ela está presente em todos os lugares hoje. Né? Ninguém faz nada hoje se não vai pensar em pesquisa. E aí, quando a gente vai pensando nessas questões e chega a síntese de que o método é o caminho que adotamos para alcançar o nosso objetivo ou para alcançar o nosso fim, chegamos também à conclusão de que sem método científico não se faz ciência. Certo? Então, na próxima aula, a gente trata dos tipos de método, né? A gente trata dos tipos de pesquisa e dos tipos de método, certo? Então, eu vou deixar para vocês uma atividade, não é? Uma provocação, lá no fórum. O fórum vai ter 4 questões provocativas para que vocês pratiquem essas questões que eu discuti aqui, mais as questões que vocês irão estudar no material no decorrer da semana. Certo? Então, aqui nós temos as referências. Nós utilizamos na aula de hoje basicamente 3 livros, né? E uma ótima semana a todas e todos, e nos encontramos na próxima aula.